palavra, Evangelho aos escritos de São João, seu capítulo de número 14. Você que trouxe o exemplar das Sagradas Escrituras, vamos abrir o Evangelho de São João, o capítulo de número 14. Glória a Deus. Nós estaremos lendo o verso de número 23 e o verso de número 24. Glória a Deus. Gostaria de pedir ao conjunto Nova Aliança que vocês fortalecessem a garganta ao máximo para vocês fazerem essa leitura compartilhada para a igreja ouvir em João 14, 23 e 24 em 1, 2, glória. Vamos lá? Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos para ele, e faremos nele morada. 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que eu disse não é minha, mas o Pai que me enviou. Quem pode dizer amém? Podeis tomar o vosso assento. Queridos irmãos, eu quero dizer da gratidão de viver esse momento aqui no campo de Alto da Ressurreição. Rever pastor Alex, missionária Débora, Maranhão missionário, pastora Débora, Deus abençoe, missionária, glória a Deus. E no nome do casal, eu quero abraçar pastores, presbíteros, evangelistas, obreiros que formam este seleto grupo de obreiros que estão aqui na nossa retaguarda. Pastor, uma honra reencontrá-lo. Pastor Alex, como já foi testemunhado pelo cantor, com a missionária Débora, carrega no seu bojo ministerial uma graça de cuidar de juventude. E quando Deus toca na gente, ainda que os anos vá passando, e a gente pensa, evangelista Márcio, que vai deixar para lá, mas não consegue, esse negócio é um dom. Então, 50 aí está longe, segura a conversa. Eu quero, glória a Deus, louvar a Deus pela vida do líder de vocês, o evangelista Márcio, revê-lo é uma alegria, ao Augusto, presbítero, né? E ao cantor Roberto Júnior, Deus abençoe com sua graça, bondade e misericórdia. Quero saudar de forma fraterna o Eduardo e a Liane. Eduardo é maranhense, veio aqui, encontrou uma pioiense de coração e já era, né? Glória a Deus, está aqui há muito tempo. Deus abençoe sua vida, sempre grande. Quero estender os cumprimentos ao grupo que hoje faz a festa. É Nova Aliança, conjunto. Todo mundo bonito, organizado. A todos os demais irmãos, Deus abençoe em Cristo. A minha esposa, missionária Valdejane, a companheira de batalha. Nós estamos, inclusive, hoje, 27 de junho, completando 12 anos de oficialização ao Santo Ministério Pastoral, na força do chamado, vencendo barreiras, lutas, e meu coração está mais ardente do que nunca para fazer alguma coisa pelo Reino da Glória. E como nós estamos em festa de jovem, eu sempre digo que a missionária Valdejane, ela é resultado aí do anjo do colírio que passou lá em casa e chegou em mim, ô glória. Então, seu menino, firme, constante e abundante, ainda há esperança para vocês. Glória a Deus. Amém, meus jovens. E nem vem as meninas com esse negócio de olhar para trás e dizer, ô pastor, menino da igreja. Só são meus amigos. Tu quer casar com o inimigo, rapaz? Tem que arrumar um amigo mesmo. Quem diz amém? Eita, meu Deus do céu. Quem diz glória a Deus? Meninas, essa ideia de não, pastor, casamento para mim é secundário. Eu vou estudar, comprar um apartamento, criar cachorros. Ele foi o cão que inventou esse negócio de mulher empoderada. Cachorro não tira tua solida não. Te prepara para arrumar um cabo para cuidar de tu e tu dele. Amém? Vixe, ô glória. Amém. Recebe. O pastor ainda vai fazer muitos casamentos nesse bonito templo para honra e glória do Senhor. Olha, isso é animado. Tem um aqui dentro. Jesus.
Ó meus servos, assim diz o Senhor, olhai para a vossa serva. Glória a Deus, parabenizar pela visão do templo, está muito bonito, muito elegante. Eu sou apaixonado, sou pastor de igreja, sou apaixonado pelo zelo, pela casa do Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, e isso faz bem, Deus se agrada, amém? A igreja de Alta Ressurreição está feliz com tudo que está acontecendo aqui, vixe, tão feliz, amém? Se não tiver, você diz para nós levar para o Maranhão, daqui para ali, não. Glória a Jesus, queridos, glória a Deus. Vamos à palavra, um tema abençoadíssimo, atual, necessário, urgente, firmados na palavra. Nós precisamos entender, e eu chamo a sua atenção para isso aqui, que é através do Evangelho que nós somos atraídos para viver o melhor de Deus nessa terra. Jesus Cristo, Ele vai nos ensinar a priorizar a sua palavra, a fim de sermos abençoados em todas as demais esferas da nossa vida. Pedro, na verdade, entendeu que somente depois de confiar a sua alma, o seu coração, a palavra, é que ele vai se manifestar, glória a Deus. E eu olho para Lucas 5:5, quando Pedro aprende a confiar em Cristo, ele diz: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. A palavra vai gerar isso no nosso coração. Então permita ao Espírito Santo que Ele nos conduza, que Ele te conduza a uma revelação forte sobre o poder da palavra. Que nós venhamos ouvir a palavra do Senhor e ela fique em nós. Não seja o contrário de João 8:37, glória a Deus. Quando Jesus corrige uma geração hipócrita dizendo: a minha palavra não entrará em vós, mas que esta noite se cumpra Colossenses 3:16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, com hino. Quem já cantou, quem já adorou, com cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça no coração. Não existe completude no culto se a palavra não for prioridade. Na verdade, queridos, eu quero levá-los ao texto em relevo para essa festividade de Mateus capítulo 7, dos versos 24 ao 27. Porque no Sermão do Monte, Jesus vai falar-nos sobre duas casas que foram construídas. Segure que nós retornaremos a João. E é sobre esses dois tipos de alicerce que Jesus vai extrair a visão de quem caminha com a visão da palavra cravada dentro do coração. Nós temos uma casa feita na rocha e nós temos uma casa projetada na areia. A rocha em questão fala da palavra que permanece, daqueles que ouvem e ficam firmes, permanentes, sólidos na palavra, enquanto a areia fala daqueles que ouvem, mas negligenciam a palavra, que torna a palavra fraca no seu coração, que tem uma vida instável. A base da vida espiritual de construtores na areia é como alguém febril, dias em um estado espiritual elevadíssimo e dias em um grau de decepção com Deus, com o Evangelho, com a igreja que ninguém consegue explicar. O evangelista Mateus registra a palavra de Jesus apenas informando a expressão: quem escuta a palavra e as pratica é comparado
ao homem prudente, gravamente moça e rapaz, prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Mas Lucas, ele é um pouco mais descritista na sua forma de escrever, e Lucas vai extrair alguns detalhes importantes. Verso 46 e 48, ou 7 e 8 do 6 de Lucas: qualquer que vier a mim, perceba a descrição de Lucas, qualquer que vier a mim e ouvir a minha palavra. Ouvir é diferente de escutar. Ouvir e observar, vá gravando na mente: eu vos mostrarei a quem é semelhante. Perceba a descrição: quem ouve e quem observa é semelhante ao homem que edificou, perceba, uma casa. E Lucas vai usar algumas expressõezinhas. Ele vai dizer: cavou, abriu bem fundo, pôs alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, vindo o dia mau, bateu com ímpeto sobre aquela casa. A correnteza era inexplicável, abalou, tremeu, mas a casa não caiu, porque ela estava edificada, cavada, ela estava funda, ela estava organizada, ela foi projetada com sabedoria, ela foi levantada, glória a Deus, com observação. Agora observe algumas lições desse texto, e a primeira delas é prudência, porque a prudência deste homem fez ele cavar e cavar, e isso nos faz entender e olhar para o Salmo 1, verso 3, mostrando a caminhada do justo, que é comparada a uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Perceba que por causa da fonte as raízes se aprofundaram, cavou, afundou-se. Não houve aqui uma ideia das raízes aparecer, não houve a preocupação do alicerce se tornar a grandeza da casa, sendo que ele é o responsável por toda a beleza. Eu olho para Jeremias 15, verso 16, e eu encontro o profeta das lágrimas usando uma expressão dizendo: achadas as tuas palavras, eu logo as comi. Meu Deus, o que é isso aqui? Interesse, atenção, observação. Ele diz: quando eu achei a tua palavra, eu logo as comi, e as tuas palavras foram gozo e alegria para o meu coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos exércitos. Não responda para mim, mas o Espírito Santo te trouxe para esta festa, para te levar a um confronto espiritual. O que é que traz gozo para a tua alma? O que é que está trazendo alegria para o teu coração? O que é que verdadeiramente te completa? O que é que faz ainda ter interesse pelo reino de Deus? Você é alguém que ainda está cavando, se aprofundando, apaixonado por Deus, ou é alguém que está vivendo despreocupadamente e a palavra já não arde mais, já não causa mais gozo, já não causa mais alegria no seu coração? A igreja brasileira precisa ouvir e entender o que eu vou dizer agora. Nós estamos vivendo um tempo árido na igreja brasileira. As pessoas estão ficando acostumadas como peixes em criatório. É dependendo da ração que é jogada que elas são atraídas. Mas entenda, não precisa e não é necessário isca para atrair o povo para a igreja. Tem que ser
espontâneo, tem que ser por prazer, por alegria. Quem atrai a noiva para a adoração não é cantor famoso, não é pregador, não é status de AOB. Você precisa correr para Deus pelo gozo que você tem na palavra, pelo sentimento que você tem por Deus e pelo Evangelho. Não pare de cavar, porque Deus não é limitado. Eu falo com você, não importa se você tem 10 anos de crente, se você tem 20, se você tem 30, se você se sente uma pessoa madura, porque existem pessoas confundindo amadurecimento espiritual que gera vidas sólidas, equilibradas, com pessoas que apodreceram, murcharam, estão expostas, pensando que as suas experiências passadas se responsabilizarão como alimento para o hoje. Mas grave, olhe para o maná que caía no deserto. Era proibido por Deus que eles guardassem daquele maná. Todo dia pela manhã caía maná novo do céu para o povo experimentar. Assim é a palavra do Senhor. A igreja precisa ter, aleluia, o coração da palavra e entender que a palavra, tal qual maná, sempre haverá coisas novas a serem reveladas para a noiva do Cordeiro. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu correr. A segunda coisa, o homem prudente fez uma cavidade funda na rocha. Perceba o trabalho que isso aqui deu. Abriu bem fundo. E o que é isso, pastor? Eu olho para Romanos 11:33. Aleluia. Nós precisamos voltar a nos aprofundar na palavra. E Paulo vai declarar a grandeza de Deus, dizendo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Você precisa cavar fundo. Você pode ser teólogo, doutor, pós-doutorado, mas a Bíblia é a essência principal do conhecimento. É ela que se sobressai, é ela que é poderosa, é ela que revela o céu por dentro. Aleluia. Aleluia. Aos Coríntios, na primeira carta, capítulo de número 2, verso 10, Paulo usa a expressão dizendo: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Inclusive a Bíblia diz que o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo quanto ouvirtes e foi ensinado. A ação da Trindade na unidade é: o Pai amou, o Filho se revelou e o Espírito glorifica o Filho na palavra, nos fazendo lembrar quem é Deus. É por isso que no versículo 3 ele vai usar a expressão: disto também falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com as espirituais. Ei, sabe por quê? Que a igreja é atraída para cada domingo, para cada culto de ensino. As pessoas aí fora vivem dizendo: será que é uma lavagem cerebral? Porque não tem uma coisa mais antipática, cansativa do que os tratados de Marx, do que filosofias vãs mortas empoeiradas nas bibliotecas da faculdade. E o aluno precisa pegar pilha de livro, aprender e tentar entender o que o autor amortecido tentou revelar. Mas a igreja não se baseia em pensamento humano. A palavra não é de particular interpretação. É por isso que quem cava fundo encontra. É por isso que ninguém nunca vai entender como é
Bíblia, começa a ler, começa a pregar, e alguém começa a chorar e ser impactado pela glória do Senhor, porque quem dá a revelação da palavra é Deus, é o Espírito do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Quem está entendendo que pode dar glória ao Senhor? Vai comendo pão, vai comendo, vai recebendo. Em terceiro lugar, diga comigo, fixou. Melhor, diga fixou os alicerces. Meu Deus, o que é isso? Glória é o que é fixar os alicerces, pastor. É estar arraigado em Cristo, firmado em Cristo, morando em Cristo, vivendo para Cristo. Olhe para o texto